Estamos falando numa série do nosso mês de janeiro, chamado A Coisa Principal é Fazer da Coisa Principal a Coisa Principal. Esse é o tema da nossa série que estamos conversando no mês de janeiro. E semana retrasada nós falamos um pouquinho sobre essa lei da primícia, que foi ensinado a todo o povo de Deus a necessidade de colocar Deus como prioridade. Colocar Deus como primeiro lugar na nossa história, na nossa vida. Semana passada, entramos na história que nós vamos ler hoje de novo, de Caim e Abel, capítulo de número 4 do livro de Gênesis. E nós aprendemos semana passada sobre oferta, aprendemos sobre pessoa, aprendemos sobre Deus rejeitando a oferta de Caim. E a gente desenvolveu algumas coisas importantes semana passada, como por exemplo, que Deus não se impressiona com o que a gente faz, nem com o que a gente dá. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe como a gente está fazendo o que está fazendo. A segunda verdade que nós aprendemos semana passada é que há um jeito de adorar, há um jeito de ser cristão, há um jeito de ficar perto do Pai. E não sou eu e nem você que determina isso, é a palavra de Deus, que nos diz, que nos orienta a despeito de como nós devemos adorá-lo. E por último, não menos importante, o texto que a gente aprendeu semana passada é que sempre há, sempre houve e sempre haverá uma opção de escolha. Como a gente aprendeu no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, quando Deus vai dizer para nós que eu coloco às tuas mãos ou à sua frente a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Escolhei vós o que quereis, na expectativa de que sempre nós temos uma escolha. E hoje eu quero continuar a história de Caim e Abel aqui. E eu quero continuar essa história trazendo da semana passada um pouquinho de alguns elementos, mas tentando fazer com que eu e você compreendamos nesse contexto do Gênesis capítulo 4, se você tiver com a sua Bíblia, e nós vamos entender um pouco mais sobre essa história. Semana passada a gente falou sobre esses dois filhos diferentes, dois filhos que tiveram ali Caim, e segundo o próprio texto, né, Caio, versículo 1 de Gênesis capítulo 4, que a mulher fez festa por causa de Caim, e que não fez festa por causa de Abel. Já houve até um meme, os meninos já fizeram até meme, porque eu contei uma coisa hoje cedo, e já fizeram até uma figurinha minha, só para você ter ideia como o pessoal é duro. Mas a minha irmã, eu estava essa semana lá em Londrina, e a minha irmã, quando a minha mãe disse que estava grávida de mim, e a minha irmã toda feliz queria uma irmã, Lucinéia, já tinha até nome. E naquela época, como hoje não é assim, mas eu estou acertando com a minha esposa, quando ela ficar grávida, nós estamos pensando em fazer isso. E não saber o nome do filho, não saber o sexo melhor. Só na hora. O que vai ser? Vai ser um filho de Deus. Só isso. Presente de Deus. Menina, não sei. Para trabalhar um pouquinho a nossa ansiedade, a ansiedade dos irmãos aqui também, né? Vamos ficar perguntando, ei pastor, como é que está? Estamos com esse planejamento, vamos ver se vai dar certo. Contudo, a minha mãe não tinha ultrassom, não tinha essas coisas, então ela não sabia, ela só soube o que era na hora que nasceu. E aí a minha irmã chegou, quando chegou em casa, a minha irmã, e aí, a Lucinéia? Não é Isaías. Então, para a tristeza da minha irmã, não sou Lucinéia, né? Mas inclusive os meninos fizeram um meme, você acredita nisso? Fizeram uma fotinha do Isaías feminino, essas minhas ovelhas eu vou dizer, viu? E já colocaram no grupo do louvor lá, pastora Lucinéia. Eu olhei, eu falei, nossa, quem que é essa pessoa? Nem me liguei que os meninos, porque assim, cara, você erra um negocinho, a galera está ali, ó. Mas quando acerta também a galera está ali, né? Estão anotando tudo. Então, para desgosto da minha irmã, eu nasci homem. Ela queria que fosse Lucinéia, mas nasceu o Isaías. E a gente conversando, brincando sobre isso, porque aqui no texto, diz o texto que Caim, ao nascer, houve festa. Inclusive, relembrando de semana passada, talvez alguns não pegaram esse detalhe ou não assistiram a mensagem semana passada, uma pergunta que fica latente às vezes é saber, no trecho seguinte do livro de Gênesis capítulo 4, que Enoque casou com sua mulher. E a pergunta que se faz, a gente respondeu semana passada, mas eu vou relembrá-lo, que Caim casou com a sua irmã. Isso é fato. Até porque na narrativa bíblica, inclusive mosaica, que é a construção do texto de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, a cultura deles é salientar os homens e não dar
vazão, nem dá detalhe quando é mulher. Por isso que no final do texto aqui, do capítulo 5, quando vai falar que Adão viveu 950 anos e teve filhos e filhas. Ali menciona que as mulheres apareceram, mas até então não se menciona que as mulheres apareceram. Contudo, era muito provável pela construção do texto, que quando Caim nasceu, talvez já deveria ter nascido algumas mulheres. E por ela ter nascido agora, ter dado à luz a um homem, e era natural que se aguardasse um homem, então ela grita, ela diz, nasceu um varão com auxílio de Deus. Mas isso são correntes. O dia que você for para o céu, você pergunta para Abel se ele tinha irmã. Mas se você for para o inferno, você pergunta para Caim se ele tinha irmão. Aí depende para onde você vai, você faz a pergunta para quem vai estar lá. Mas não ache que no céu Caim vai estar, que não vai estar. Mas se você for, você pergunta para quem tem essa informação. E aqui nesse texto, nesse precioso texto, há uma coisa muito importante que nós vamos falar agora, é que Caim, ele viveu um preciosismo maravilhoso que muitos filhos às vezes vivem. Sozinho, a atenção era só dele, não dividia espaço, como eu e meu irmão, dormimos numa beliche, Caim não tinha beliche, era uma cama sozinha para ele, não dividia nada, era único, era só ele, ele era o padrão, ele era aquilo que tinha de mais essencial, e de repente nasce Abel, e Abel começa a gerar uma disputa, uma opção aparece, um ser diferente surge, e isso começa a produzir, infelizmente, algumas coisas complicadas que Caim nos sugere aqui. Eles são diferentes em atividade, eles são diferentes em capacidade, eles são diferentes em temperamento, eles são diferentes em ideias, eles são diferentes em tudo que são, por isso começa a haver uma comparação em todo o espaço, em toda a vida, em tudo que eles fazem. O fato é que Caim e Abel saem do mesmo ventre, Caim e Abel têm a mesma mãe, o mesmo pai, mas cada um deles toma uma direção diferente do outro. Ambos tomam diferentes decisões e são para caminhos opostos. Um, segundo o que nós lemos semana passada, trouxe para a sua vida a lei das primícias. E o outro, Abel, não trouxe ou não entendeu que colocar Deus como importância, como prioridade, mudaria o resto da sua vida. Abel entendia isso e assim o fez. Caim não entendia desse jeito, por isso que ele agiu como ele agiu. E hoje eu quero lhe mostrar as consequências dessa escolha. Como isso afeta a gente. Como a gente é muito parecido, com Caim. Até porque se você pudesse dar um nome para o seu filho, alguns nomes talvez você não daria, né? Judas, sim? Não, né? Tomé, também não, vai ficar muita piadinha, duvidoso. Jesus, tem a gente até que se arrisca a colocar o nome de Jesus, né? Mas tudo bem. E Caim? Você colocaria no seu filho? A gente foge da identidade de Caim para nós, porque na leitura clara que a gente tem de Gênesis capítulo 4, a gente percebe que ele teve algumas ações, ele teve algumas posturas, algumas atitudes, inclusive algumas das suas feridas narcisistas, que muitas vezes eu e você temos também, mas a gente não tem coragem de reconhecer. Por isso que, antes de falar sobre a escolha dele e as consequências dele, eu preciso que você entenda que o que nós estamos falando de Caim e Abel são os primeiros personagens humanos que nós temos na questão da relação comunitária. Nós tínhamos Adão e Eva, que eram personagens da criação, personagens do início de toda a jornada, mas agora nós temos os filhos, ou seja, a família aumentou, agora nós temos não só marido e mulher, mas temos os filhos juntamente com eles. E esses filhos que começam a viver aqui, eles deixam aflorar e deixam muito claro, olhando para a narrativa bíblica, a natureza pecaminosa que nós carregamos. Como o ser humano é ruim, como o ser humano é chato, como o ser humano é pecaminoso. E só para você entender um pouquinho, alguns sentimentos, algumas atitudes, alguns pronomes começam a surgir aqui a despeito de quem ele é, como por exemplo,
ferida narcisista aplicada, como por exemplo, inveja, como por exemplo, raiva, como por exemplo, omissão, mentira, ressentimento, vitimismo, enfim, uma série de coisas que só nesses 15 versículos que narram a história de Caim, você percebe no ser humano sendo assim. E quando eu percebo isso, eu começo a olhar e observar, e fazer uma avaliação de que isso somos nós. Nós somos como Caim. A gente não quer, ou a gente não gosta, ou a gente não tenta, ou a gente foge, mas um pouco de nós ainda se parece muito com Caim. E eu quero mostrar isso para você, porque esses dias uma pessoa perguntando para mim, quando eu falei isso, ela entendeu, e os pais fazem isso, né, comumente. Quando eu disse para ela que o seu filho é pecador, ela defendeu o filho com unhas e dentes. Meu filho não é, meu filho é um anjo. Não sei se você faz isso, pai, com o seu filho. Acho que não te contaram a realidade, quem ele é longe de você, né? E esses dias falando sobre isso, olhando para o texto, a gente precisa entender que todos nós pecamos. E há uma avaliação que você precisa fazer, sugerindo no texto bíblico, como o salmista, lá no Salmo 51, Davi vai dizer que em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, eu pequei, eu estou em pecado e eu nasci em pecado. E Paulo vai sintetizar tudo isso, teologicamente falando, lá no livro de Romanos, capítulo 3, por favor, Paulo. Caio, desculpa. Romanos, capítulo número 3, Paulo, quando eu disse Paulo, não é você, eu estou dizendo Paulo, apóstolo Paulo, viu, Caio? Fugir da questão. Romanos 3, versículo de número 10, olha o que diz esse texto, e eu quero que você leia comigo. Como está escrito, mencionando sobre o Salmo de número 14, não há um justo sequer, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo seguinte, todos se desviaram, e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pode escolher, pode caçar, segundo a Bíblia não existe. Versículo 23 do mesmo capítulo de número 3, porque todos, ou pois todos pecaram, todos, inclusive seus filhos, e carecem da glória de Deus. Precisamos, dependemos dessa manifestação de Deus. Capítulo 5, por favor, Caio, versículo 12, olha o que diz esse texto para colaborar também. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A pergunta, pais, que vocês precisam fazer, que nós precisamos fazer a respeito disso, é o seguinte: se o filho vai morrer? Se você diz que sim, então ele é pecador. Se ele é pecador e vai morrer, ele precisa dar graça de Deus. Por isso que nós precisamos entender qual é a imensidão desse alcance do pecado sobre nossas vidas. Capítulo 7 de Romanos, Paulo vai falar no versículo 14 também algumas coisas muito importantes que você precisa grifar na sua Bíblia. Porque sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado, é quem eu sou. Versículo seguinte, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim faço aquilo que eu detesto. Ora, se eu faço o que não quero, eu concordo com a lei, que ela é boa por si, mas nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Pode continuar, Caio, por favor. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não está em mim o poder realizá-lo, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque, versículo 20, Caio, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O que Paulo está ensinando a gente é claramente que nós vivemos a partir dessa dinâmica de pecado, e como Caim, que viveu depois do pecado, nós também vivemos na mesma condição, e talvez como Caim o é, nós também somos muito parecidos pela carnalidade, pela natureza pecaminosa que Caim tem, e a gente tem a mesma coisa, as mesmas circunstâncias e o mesmo procedimento muitas vezes. Por isso que Paulo em Efésios capítulo 2, por favor, Caio, versículo 1, olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 2,
Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e em seus pecados. Falando aqui o que Jesus veio fazer com a gente. Portanto, quando a gente olha para Caim, a gente percebe a natureza, a espécie e o jeito do ser humano chegar a ser. E eu não sei se você, ao olhar sobre isso, você se incomoda, ou que tipo de sentimento você tem. O fato é que Deus tem um sentimento muito triste. Capítulo 6 de Gênesis, versículo de número 5, olha o que diz esse texto quando Deus olha para a humanidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Ou seja, quando Deus olhou para nós e percebeu que nós estávamos do jeito que estamos, mais parecidos com Caim, ele olhou e ficou muito triste, dizendo: poxa, não era esse o projeto, não é esse o plano que eu tinha para vocês. E quando eu observo o texto, eu vejo que a gente é muito parecido com Caim na nossa realidade. 2 acontecimentos essa semana, e eu quero contá-los para você entender como o ser humano é. O primeiro deles, não sei se você percebeu, mas essa semana passada, uma reportagem na televisão, onde 3 médicos estavam no Alphaville, num bar lá, numa lanchonete, um restaurante, enfim, de muita alta classe, e eles discutiram entre si, os 3 médicos. E um deles acabou pegando da arma e matou os 2 amigos médicos. Médico matando médico. A gente imagina que isso vai acontecer, colegas. É como se sentasse numa roda vários pastores, de repente dasse uma briga lá do presbitério dos pastores, sai um pastor matando todo mundo. É isso. Como que isso é possível? É possível. Seres humanos degradáveis, seres humanos cada vez piores e pensando em si, como a gente assistiu no vídeo no início do nosso culto, onde os homens deste mundo serão assim, amantes de si mesmo, desagradáveis, pessoas diferentes. E o segundo modelo é que essa semana, no próprio sábado, ontem, recebi uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, melhor, de uma pessoa de Jaú que disse que a sua esposa estava participando de um processo ali de tratamento do câncer. Ela tinha câncer e ele teve que vir para a cidade. E ao vir para a cidade de Jaú, ele era do Mato Grosso, ele teve que ficar ali e infelizmente houve um problema e ele acabou tendo dificuldade para pagar o aluguel desse mês. E ele achou meu celular, não sei como ou com quem, e começou a conversar comigo pedindo essa ajuda. E eu não tenho dificuldade de ajudar ninguém, irmãos. Eu gosto muito, eu sou desse jeito, as pessoas que me conhecem mais de perto sabem desse meu carinho, desse meu cuidado e dessa minha postura de generosidade. Mas como o dinheiro era de Jesus, eu tenho alguns pés atrás, os 2 pés atrás, né? E aí eu comecei a fazer umas perguntas para essa pessoa, já contatei a mesa diaconal, a mesa diaconal falou: vamos ajudar, pastor, vamos lá dar força para essa pessoa, precisamos pagar aluguel, tal. Era apenas 650 reais, coisa assim, coisa pequena no sentido de um aluguel. E aí ele mandou um vídeo dos filhos dele, são 3 filhos, 2 meninas e um menino. Aí ele mandou uma foto até do certificado da igreja que ele participava no Mato Grosso, que é irmão em Cristo Jesus, tal. Só que como eu lido com o dinheiro da igreja, o dinheiro de Jesus, eu faço algumas perguntas para crivar. Porque tem muita gente forgada, não tem? Tem muita gente sem noção. Tem muita gente que se aproveita da boa intenção sua, minha, inclusive da igreja. Até uma vez a gente foi ajudar, não ajudamos uma pessoa, ela chegou e falou, estava eu e minha esposa lá em Sorocaba no carro na frente da igreja, e ele veio pedir para nós: você não pode dar uma comida para mim, tal. Eu falei: a gente não tem, amigo. E alterado, alcoólatra já. A gente não tem dinheiro, não tem nada. Aí ele brigou, não sei se você lembra disso, Angélica. Ele falou para nós assim: como assim? Vocês são da igreja, a igreja é obrigada a ajudar a gente. As pessoas têm essa mentalidade, que igreja, Juliana, é obrigada a fazer as coisas. Ela é verdade, ela tem essa postura. Mas a gente também não é tonto. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ele. Perguntei para ele: querido, como é que está? Aluguel, podemos fazer isso, tal, ali?
perguntei para o pessoal da mesa do Mercado Solidário, já íamos montar uma cesta para levar, acertei com o João, né, João, para a gente ir lá visitar ele pessoalmente, ver a casa, levar mais coisa do que ele precisava. Mas aí eu fiz uma pergunta, discernimento do Espírito com a gente, eu fiz algumas perguntas para ele, como por exemplo, querido, a mesa diaconal, ela vai fazer o pagamento do aluguel, mas nós vamos fazer apenas para o dono ou para a imobiliária, pode ser? É como a gente faz, e eu faço para os irmãos aqui. Está difícil pagar a luz? Pastor, precisa de dinheiro. Não, dinheiro não te dou. Traga o talão de luz, nós arrumamos gente que vai pagar a tua luz. Não tem problema, já pagamos muitas luzes aqui. Já pagamos muita água aqui. Contudo, dar o dinheiro não é o melhor caminho. E a gente usou dessa estratégia e ele falou, não, mas é difícil então, pastor, porque se você pagar a luz, o aluguel direto para ele, eu vou ficar sem recibo. Então, né, sabe como é que é difícil? Eu falei, mas como sem recibo? A gente pede o recibo para ele, eu te dou, eu faço o Pix, depois eu mando para você ficar com o comprovante. Tá, enfim, fui conversando, falou, não, mas é difícil, eu precisava que fosse na conta da minha irmã até, porque eu... Aí, sabe aquela conversinha? Aí ele mandou 3 áudios, né, João, ali meio explicando, ou se confundindo, ou se... Aquele jeito, e eu disse para ele, falei, queridão, com muito carinho, eu acho que a gente não está falando a mesma língua, a gente quer te ajudar, mas parece que você não está com boa intenção. Então, se você quiser a nossa ajuda, a gente tem um jeito certo de ajudar, mas eu acho que você não quer ajuda para o aluguel. Aí ele ficou meio assim, não falou mais nada, não sei se me bloqueou, o que aconteceu. Existe gente assim, gente que se aproveita da boa atitude, da boa ação, do bom cuidado, do bom carinho de todos nós. Quanto mais parecidos com Caim. Por isso que quando eu olho para as pessoas e vejo as pessoas fazendo coisas assim, eu não me surpreendo mais. Porque o que você espera de gente pecaminosa? Pecado. O que você espera de gente ruim? Ruindade. O que você espera de gente doente? Posturas doentias. Então não tem como você esperar de pessoas que não se renderam a Jesus isso. Apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Romanos capítulo 1, por favor, Caio, versículo 18, olha esse texto, querido, grifa e leia durante a sua semana, capítulo 1 inteiro de Romanos. Se você quiser ler todo o livro, 16 capítulos, será também uma bênção. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimiram a verdade. O que eles fizeram? Versículo 19, por favor, Caio. O que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, ou seja, Deus se fez conhecido, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Tudo aqui, a natureza, tudo que nós somos e fizemos e vemos, tudo isso é revelação da graça, do amor e da divindade. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Numa outra tradução diz que adoeceu. Pode passar o versículo seguinte, Caio, por favor. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, a aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do seu próprio coração. Para quê? Para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. O que Paulo está dizendo para nós aqui é que a realidade humana, quando ela decidiu se afastar de Deus, é só declínio, é só desgraça. E é isso que Caim e Abel está mostrando para nós desde o início da humanidade, que um escolheu fazer de Deus, um escolheu fazer de Deus prioridade, e o outro escolheu colocar Deus em segundo plano. E o contexto de Caim e Abel, ele é muito claro. Não levaram Deus como primazia,
fez com que fosse a sua oferta de qualquer jeito, tá bom. Foi submisso ao Criador, a narrativa vai dizer isso. Houve uma rejeição à graça e uma consequência desastrosa. E há de se lembrar, e aqui só para você não se esquecer, que o inferno e o céu sabiam disso. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo de número 3, por favor, Caio, versículo 15, só para você entender essa narrativa, a palavra de Deus vai dizer assim, coloca no versículo 10, né, Caio, que nós fizemos de manhã. Quando Adão e Eva pecaram, contexto do Jardim do Éden, eles pecaram, e aí de repente Deus aparece no lusco-fusco, no final da tarde, para conversar com eles, como fazia isso comumente já. E ele chamou Adão, onde estás? E Adão, dizendo, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Pode ir passando, Caio. E Deus perguntou, mas quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que você não comesse? Deus pergunta para ele. Então o homem disse, natureza do homem, natureza pecaminosa, o pecado já adentrando e produzindo os primeiros frutos. A mulher que o Senhor me deu para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Primeira característica nossa é justificar as nossas ações colocando a culpa nos outros. Isso é princípio narcisista, ferida narcisista nascendo no nosso coração. Versículo seguinte, Deus falou, tudo bem, depois nós conversa, Adão. Vamos para a mulher. Então o Senhor disse à mulher, o que você fez? A mulher de novo, tomada pelo pecado, fez o quê? Foi a serpente, foi ela que me enganou. Ela me deu da fruta e eu comi. Mais uma vez, ação pecaminosa, transmitindo para o outro responsabilidade. E aí não tinha como falar, Deus foi falar com a serpente. Como a serpente não tem como culpar ninguém, porque ela culpa em si, ela é o mal em si, Deus já chega dando sentença para ela. E diz assim, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Falando sobre serpente, tá? Sobre a cobra e não sobre Satanás. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Aqui tem conceito físico e conceito espiritual, que a gente já falou sobre isso. Mas o versículo 15 é muito importante que você o aprenda. Porém, inimizade entre você e a mulher. A primeira parte desse texto é para deixar bem claro para nós, irmãos e irmãs, especificamente as irmãs, que vocês são como alvo de Satanás. Até porque Salomão vai dizer isso para nós em Provérbios, inclusive no capítulo 31 e também em outro capítulo, quando ele vai dizer que a mulher sábia edifica a casa, mas a mesma com as próprias mãos a derruba. Ou seja, está sobre a tutela, sobre a função, sobre o papel da mulher, esse processo de edificar, de fortalecer, de estruturar. Os pangaré nós dos homens, nós vai no vácuo. Mas é a mulher que faz. Por isso que nesse contexto, a inimizade de Satanás com a mulher seria muito clara. E a mulher seria um alvo à disposição de Satanás. Por quê? Porque ele diz assim, porém inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Ou seja, aquilo que sairia dessa mulher viria para produzir um conflito com você, Satanás. Só que o que o texto está falando é um proto-evangelho, é a palavra correta para a teologia. Ele está falando de Jesus. Quando ele diz no final que este lhe ferirá a cabeça, o filho, Jesus lhe feriria a cabeça, e você apenas lhe feriria o calcanhar, no sentido de morte. Você iria matá-lo, mas ele ressuscitaria, mas ele pisaria e esmagaria a cabeça da serpente, como lá o profeta vai dizer para nós. Então esse texto é a primeira vez que o evangelho de Jesus é mencionado. Só que a serpente não sabia, Satanás melhor, não sabia quando viria esse descendente, mas ela sabia que os frutos descendentes de mulher ia dar briga com ele. Então já que vai dar briga comigo, brigo eu primeiro. É que nem aquela história de briga na rua. Quem dá o primeiro soco ganha, então não deixa levar o primeiro. Dá o primeiro para você não ter problema. Parece que é a mesma coisa espiritualmente falando. Satanás observa toda aquela questão, mulher, já diz o texto, capítulo de número 4, versículo 1, Adão teve relação com a sua mulher e ela ficou grávida.
Imagina Satanás olhando aquela mulher, nunca tinha visto ninguém grávida, porque os anjos não se dão, não se engravidam, não tem nada disso. E a primeira vez que Satanás olha e vê uma mulher grávida, falou: "Ixi, deve ser dali que vai sair o trem." Não é que Satanás era mineiro não, viu, irmão? Fique, tá? Mas pastor acha que Satanás é mineiro, não tem nada a ver, tá? Só cuidado. E de repente ele olha e dali nasce o descendente dela. Qual que é a primeira atitude de Satanás? Será que é esse que vai bater em mim? Será que é esse que vai pisar a minha cabeça? Será que é esse que vai me ferir? Será que é esse que vai haver conflito comigo? Antes de saber se é ele, eu vou agir sobre ele. Por isso que talvez aqui faça muito sentido que Satanás teve a habilidade e a facilidade de agir a Caim, que era o descendente, e não a Abel. Por isso que aqui eu queria que você guardasse que os céus e o inferno levam muito a sério as suas missões. Tanto o céu, na perspectiva da graça e do amor de Deus em Cristo, quanto Satanás no inferno leva muito a sério a missão de destruir a nossa vida. E ele não brincou, pelo contrário, acabou um culto, depois houve um assassinato. Acabou um evento maravilhoso e 2 irmãos foram para o campo e um matou o outro, fratricídio, como a gente falou semana passada. Ou seja, Satanás entra em cena para destruir o descendente e até hoje ele vai continuar fazendo isso. Até o final ele vai fazer isso. E um trilho dessa jornada de alguém que escolheu deixar Deus de lado, fica muito claro aqui para a gente. Eu quero convidar você para a gente fazer esse trilho e desenvolver algumas estações. A partir da oferta que Deus rejeitou, não a oferta de Caim, mas ele e a sua oferta, a gente tem algumas revelações. Algumas posturas que são como resultado de Caim, de ter deixado Deus em segundo plano. E eu quero mostrar essas estações para você, para a gente entender esse trilho, e algumas estações para a gente fazer uma autoavaliação. Será que nós não somos parecidos com Caim? Será que dentro de nós, a nossa psique, a nossa estrutura, a nossa espiritualidade, nós somos muito mais parecidos com Caim do que a gente imagina? A primeira estação eu a chamo de ego ferido. Está ali no versículo 5, se você puder colocar para mim, Caio, capítulo de número 4, versículo 5, a estação do ego ferido. Olha o que aconteceu, mas de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Então, Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Nós sabemos que não foi por causa da oferta, mas foi por causa do jeito que a oferta foi dada. E essa postura de Caim nessa estação revela tanto que a ferida narcisista dele era profunda, e revela que nós, seres humanos, temos um pouquinho desses traços narcisistas dentro de nós, inclusive quando o nosso ego é afetado. Quando alguém mexe na ferida do teu ego, quando alguém mexe na minha ferida, quando alguém fala alguma coisa sobre aquilo que é meu ego, quem sou eu, como assim? E talvez a palavra de Caim aqui para Deus é: como assim o Senhor não aceitou a minha oferta, aceitou do meu irmão e não aceitou a minha, por quê? E é o que Caim fez. E é engraçado, gosto muito daquela história da Branca de Neve. Alguns aqui já conhecem, já assistiram essa história, ou já leram o livro. E a Branca de Neve, segundo os especialistas, ela não é sobre a Branca de Neve. É a Disney que fez ela virar Branca de Neve. Mas a história toda passa em cima da madrasta. Lembra? Que ela chega, ela tem um espelho, aquele espelho que fala a verdade, e ela pergunta para o espelho várias vezes: espelho, espelho meu. Meio parecido com o narcisista que olha para o espelho, a única coisa que ele vê de belo é o espelho, enfim, mas não vamos falar de narcisismo profundo aqui. E ela perguntava para o espelho: espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho respondia: não existe. Você é a mais linda. E ela fazia isso como se hoje ela, talvez se essa bruxa, ou melhor, essa madrasta, como se hoje ela olhasse para o Instagram e falasse: quantos likes eu tenho? É isso que cogitava ela ser mais bela. Contudo, chegou um dia, onde a Branca de Neve ficou linda, bela, cresceu. E aí ela perguntou para o espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho, que falava a verdade, disse: existe. A Branca de Neve. Aquela mulher que era madrasta, que vivia em paz no seu reino, colocou aquele reino em guerra. Aquela mulher que era madrasta se tornou bruxa, o reino virou em guerra,
Ela fez um plano de assassinato daquela mulher, da Branca de Neve. Ela contratou o caçador para ir atrás, mas nada resolvido, ela envenenou uma maçã para dar para aquela mulher, a Branca de Neve, comer. Você já sabe o restante da história. Mas a frase dessa história para a gente pensar é: em que você se transforma quando alguém não te diz o que você quer ouvir? Ou quando alguém te contraria? Qual é a sua reação? Isso diz muito sobre o nosso ego. Isso diz muito sobre Caim na nossa história. Porque Caim se sente traído por Deus quando ele é confrontado e não apenas chamado a atenção. E na prática, irmãos, isso fica bem claro quando o pastor às vezes tenta corrigir, e eu converso com algumas pessoas que procuram a gente, falo: pastor, queria conversar. E tem algumas pessoas que não querem conversar com a gente. E está certo também. Porque algumas pessoas já disseram para mim: pastor, eu já orientei para conversar, mas ela tem medo. Eu falei: tem medo do quê? De ouvir umas verdades. Então é melhor não conversar não. Como eu disse semana passada, às vezes a gente não está pronto para essa conversa de gente grande. Porque tem gente que infelizmente, quando o pastor corrige, se afasta. Não gostei do que o pastor falou. Como eu disse de uma pessoa que me disse, não para mim, disse para a esposa: o pastor passou dos limites, eu não dei tanta liberdade para ele me corrigir. Então a gente errou aí, eu errei, eu achei que eu era teu pastor. Quantas vezes também Deus fala para a gente e a gente fica triste, ou quando Deus avisa, quando Deus ajusta, quando Deus nos confronta, a gente reclama. Ou talvez quando a vida mesmo confronta a gente, assim como Caim, a gente fica de bico porque a vida fez o que fez. Por que o outro ganhou? Por que Deus aceitou do outro? Por que a pessoa ela fez e eu não? Por que isso, Deus? E a gente fica de bico, fica chateado. Talvez a pergunta nessa estação seria: quando Deus nos corrige, eu melhoro ou eu me ofendo? Como é que eu lido com as coisas que são contrárias ao que o meu ego diz? A segunda estação, continuando o texto, versículo 6 em diante, tem um outro elemento. Nessa estação nós chamamos de inveja aflorada. Porque Deus pergunta para Caim, depois de não aceitar a oferta, Deus vai lá e pergunta para ele: por que você está irritado, Caim? Por que o seu semblante está fechado? Se fosse o Isaías dizendo, na linguagem do Isaías, diria: por que você está com essa cara chata, xarope, não comeu não, está com fome, miserável? Seu pangaré. Porque até Deus não suporta gente de cara feia, irmão. Até Deus. E aí Deus vai intervendo para perguntar para ele, e no versículo 7 diz: se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Deus não está falando sobre oferta, mais uma vez, Deus está falando sobre procedimento de Caim. Mas se não fizer, se você decidir por fazer o que você quer, eis que o pecado está à porta, está à sua espera, e o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O que essa segunda estação nos ensina, queridos, é que Caim olha para Abel e sente inveja, dizendo assim: por que Deus gostou mais dele e não gostou de mim? Sentiu assim já? Já teve esse sentimento de inveja aflorado? E eu não sei se você sabe a verdade, mas inveja é do Satanás. Essa mania nossa de pluralizar algumas palavras sem contexto e sem verdade, a gente criou uma frase muito feia: é uma inveja boa, pastor. Não existe inveja boa não, irmão. É que nem se chamar de Satanás de bonzinho. Não existe, irmão. É ruim, inveja do mal. Porque inveja no seu nascimento, como aconteceu com Satanás, não é querer o que você quer. Isso é admiração. Isso é uma expectativa que a pessoa tem sobre o outro. Fala: nossa, eu queria tanto ter um carro. Olha que carro bonito que a pessoa tem. Mas inveja nada mais é do que, por eu não ter condição de ter o que você tem, eu quero que você perca porque eu não posso ter. Isso é inveja. E por que nasceu em Satanás esse elemento? Porque Satanás, como a gente sabe, sendo um anjo, ele olha para Adão e Eva tendo relação sexual. Aí ele olha e diz: se eu não posso ter, vocês também não terão. Satanás vai lá e destrói a sexualidade do ser humano. Da mesma forma, Satanás olha para a mãe, para a mulher e tem filhos, uma família, gera filhos. Eu não posso ter. Se eu não posso ter, vocês também não poderão ter.
Por isso que um dos alvos mais importantes de Satanás, desde o início da humanidade, é a sexualidade e a família. Por isso que eu e você precisamos entender que a inveja é algo que está dentro da gente, que a gente precisa matar o quanto antes, porque ela vai trazer vários problemas. E olha o que diz 1 João capítulo 3, versículo 12, Caio, por favor, falando um pouquinho sobre Caim. Nós não sejamos melhor como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. E por que matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas, e ele não admitia isso. E por inveja fez o que fez. A palavra de Deus também vai dizer em Provérbios capítulo 14, versículo 30, Caio, por favor, me ajuda nesse texto. Olha o que diz Provérbios 14, 30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então não tem inveja boa não, irmão, é ruim, o trem é ruim. Tiago capítulo de número 3, versículo 16 também, Caio, por favor, olha o que diz Tiago 3,16, pois onde há inveja, há rivalidade. Se você quiser trocar, onde há rivalidade é porque nasceu a partir da inveja. E há confusão nesse lugar, e toda espécie de coisas ruins começam a brotar. No mesmo texto que o Romário disse na ministração, a despeito de comer em casa, que faz parte de 1 Coríntios capítulo 11, da ceia, o próprio Paulo vai dizer para nós que naquele contexto existem muitos que são carnais, porque há rivalidade no meio de nós. Por isso, queridos, Deus não tolera a inveja. E nós precisamos não tolerar mais esse tipo de ação. Até porque quando você vê alguém prosperar mais do que você, o que você faz? Que sentimento ocupa teu coração? Esses dias eu e minha esposa estamos batalhando aí para a gravidez, estejam em oração, e conversando com outro casal, mais 2 casais amigos nossos que estão também tentando, e aí de repente você vê com uma notícia, nós estamos com a nossa igreja com um monte de mulher grávida, um monte, bastante, e Deus assim, mas menininha, né, minha querida e tal. Aí a pergunta que me fizeram depois disso é, pastor, o senhor não fica chateado? Porque as mulheres ficam e a tua não? Eu falei, fico não, irmão, glória a Deus, uma hora vai chegar a minha vez, e se não chegar não tem problema não, irmão, benção também. Mas como é que você fica quando alguém é abençoado e você não? Quando a bênção chega do teu lado, mas não chega na sua casa, como é que você fica? Caim aqui fica irritado porque é um concorrente, e ele não vê o seu irmão como uma inspiração, ou não se vê como uma inspiração para o seu irmão, mas ele vê o seu irmão como concorrente. Por isso, inveja é admiração contaminada e doentia, pelo pecado, pelo narcisismo, operante muitas vezes em nós. Inveja é você ver o outro crescendo e sentir raiva, nossa que desgraça, essa inveja. Inveja é você nunca admitir que o outro pode ser melhor do que você. Por isso talvez nessa segunda estação a pergunta é, o sucesso do outro, a bênção do outro te alegra ou te incomoda? Talvez se te incomoda, você tem muito traço de Caim ainda, e muito traço pecaminoso. Terceira estação, agora sim. Terceira estação é quando Caim ignora os alertas de Deus. Terceira estação é ele ignorar os alertas de Deus. Olha o versículo 6 e o versículo 7 ainda. Quando Deus vai até ele, fala com ele, chama-o à responsabilidade e fala para Caim, Caim, se você não mudar, você acha que não vou ajustar, não vou mexer? Nessa estação a gente aprende que Deus sempre entra em cena e Ele sempre avisa a gente. E talvez o aviso de Deus para Caim e para nós muitas vezes é do mesmo jeito. Ainda dá tempo de você mudar. Se você mudar a sua postura, o rumo dessa história pode ser diferente. O que Caim está ouvindo de Deus é que o pecado pode entrar sim, mas você tem a decisão de falar não, e de fechar a porta e não deixar ele entrar na sua casa. A escolha é nossa, e aqui me parece que Deus tenta salvar Caim, para que ele pudesse, ouvindo, tomar a decisão certa, como ele fez em Deuteronômio, como ele faz todos os dias, como nessa mensagem Deus está falando para você, é uma palavra para você decidir. Mas isso revelou o quê? Que Caim ouve, mas não obedece. Revelou que Caim sabe que Deus quer, mas porque ele sabe que Deus quer e não quer submeter, ele não obedece a Deus. E é natural, nós com os traços narcisistas que temos e traços pecaminosos,
nós rejeitamos limites e rejeitamos autoridades, assim como Caim rejeita Deus. Portanto, algumas práticas. Quantas vezes Deus já te alertou de alguma coisa e você não deu ouvido? Quantas vezes você ouvindo a palavra de Deus, ouvindo alguém, ouvindo de fora alguma coisa, algum conselho de um homem ou uma mulher de Deus, e você não se atentou quando ele disse, não faça isso, não vá por esse caminho, não diga esse tipo de palavras, e a gente não dá ouvido, a gente ignora. Quantas vezes você saiu daqui e Deus disse para você coisas que você estava precisando ouvir, mas elas não duraram a segunda-feira, elas não duraram a terça-feira. Sabe por quê, queridos? Porque ignorar é mais fácil do que mudar. Sabe por quê, queridos? Porque ignorar é mais cômodo do que obedecer e se render a Deus. Ignorar é uma postura muito comum que nós temos, porque fica mais fácil de ignorar, porque de repente você não fez nada, aí dá para você, como consequência, culpar alguém a despeito daquilo que você não fez. Provérbios capítulo de número 27, versículo 12, Caio, por favor. Olha o que diz esse texto, Provérbios 27, 12. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos, os insensatos, numa outra tradução, seguem em frente e sofrem as consequências. Ou seja, não dá ouvido aos conselhos, não dá ouvido àquilo que precisa. Romanos capítulo 6, versículo 12, Paulo, por favor, mais uma expressão do texto, quando ele diz assim: portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. O que Paulo está nos ensinando aqui é que sempre antes do pecado, sempre Deus vai entrar em cena para avisar a gente. A gente não cai porque nós não ouvimos. Nós caímos porque nós não queremos obedecer a Deus. Sansão foi assim. Deus avisou ele. E o que ele fez? Não deu ouvidos aos céus. Você olha para Saul, você olha para Jonas, você olha para tantos outros personagens da Bíblia, assim como Caim, que é a natureza pecaminosa nossa, que ignora os alertas de Deus. Portanto, mais uma pergunta nesse ponto fica para a gente. Qual área ou situação da sua vida que Deus está lhe avisando há muito tempo sobre o que você deva fazer? E postura procrastinadora que eu e você temos e de não obedecer, de ignorar, a gente está tendo. Quarta estação, versículo 8. Caim chamou o seu irmão, capítulo 4, versículo 8, e disse ao seu irmão: vamos para o campo? Vamos passear, vamos conversar, trocar uma ideia? Então eles foram para o campo, e ali Caim se levantou contra o seu irmão e o matou. A quarta estação tem como nome quando o pecado vira devoção. Isso quer dizer para mim e para você, esse primeiro homicídio ou fraticídio, como é o nome comum, Caim não mata Abel no momento de raiva cega. Sabe aquele momento, nossa, eu falei sem pensar, eu estava com raiva. Não, não foi assim. Caim não faz algo do nada, pelo contrário, ele convida para ir para o campo, ele tem uma premeditação, ele tem uma frieza, e ele produz a partir do pecado um plano, e a partir desse plano uma ação, e essa ação resulta no assassinato do teu próprio irmão. Quando a pessoa dá mais atenção à sua raiva do que à voz de Deus, essa raiva começa a virar um ídolo, e ela vira tudo obsessão. Ela começa a se tornar o sentido para a vida. Quantos de nós agimos assim também? Olha o que diz Tiago capítulo 1, versículo 14, por favor, Caio. Tiago capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e seduz. Continua no texto. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. E foi isso que aconteceu com Caim, e isso que acontece muitas vezes comigo e com você. Ou seja, o pecado de Caim não começa no campo, mas começou lá no altar, quando ele colocou Deus de lado e colocou os seus desejos acima. Aí, por colocar Deus de lado, ele não tem capacidade, postura, e nem sabedoria, e nem sanidade para controlar a sua raiva, para controlar as suas ignorâncias, para controlar o seu desenvolvimento emocional. Mas o fato é que mesmo assim Deus interfere.
Deus entra em cena aqui para dizer para ele: meu querido, você pode se irar, como Efésios capítulo 4, por favor, Caio, versículo 26, quando a Bíblia diz, Paulo vai dizer também isso: fiquem irados, ou seja, é normal a gente ficar bravo e irado uns com os outros. Hoje pela manhã, eu peguei o filho de um menino aqui da nossa igreja, e ele chegou para mim, bravo assim, 6 aninhos. Aí ele: o que aconteceu? Aí ele, falando para mim: eu estou irado. Aí eu disse para ele, do lado do pai dele: seja bem-vindo à vida. Aí eu falei: ele me tira do sério, disse o nome do amiguinho, porque eu quero brincar, ele me atrapalha. Eu estou com tanta raiva que eu estou com vontade de bater nele. Falei: ô Caim, seja bem-vindo à vida. Só que Paulo nos orienta: se você consegue colocar Deus como prioridade, você tem esse trajeto. Se você não coloca como prioridade, você tem outro trajeto. E Paulo nos orienta dizendo: fiquem irados, ou seja, a gente pode ficar, mas não pequem. Ou seja, você pode ficar irado, e aqui Caim estava irado, e Deus intervém dizendo: Caim, muda a tua postura, muda o seu jeito, mas não leva isso para frente, porque isso vai se tornar um pecado, e esse pecado vai trazer consequências desastrosas para você e para muita gente. Por isso que Paulo continua dizendo no livro de Efésios capítulo 4, versículo 26, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? É que se você chateou alguém, ou está irado com alguém, vai resolver, antes que o sol se ponha. Talvez aqui a palavra muito específica é para nós casais, né? Quantas vezes a gente vai dormir alegando que precisa ficar em paz, e vai dormir sem resolver os problemas, nenhuma conversa. Sugiro você, não faz isso, irmão. Não faz isso, porque você vai estar fazendo aquilo que Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: Satanás se alimenta do pó da terra, se alimenta daquilo que eu e você produzimos. E quando nós fazemos isso, nós estamos produzindo coisas para Satanás, brechas para Satanás afetar a minha, a sua família, o nosso casamento. Pastor, mas a gente não tem capacidade de conversar nessa hora. Então olha um para o outro e diz: nós não estamos bem agora para conversar. Nós vamos orar, pedir que Deus nos oriente. Mas na primeira oportunidade amanhã nós vamos resolver isso aí, combinado? Se você não puder fazer antes que você vá dormir. Porque infelizmente o caminho para isso é você dormir num canto, sua mulher dormir no outro. E a gente pergunta: que coisa feia, é feio mesmo, é horrível, irmão. Ainda mais gente de igreja. Ainda mais gente que vai para a igreja, gente que ouve a palavra e que vive relacionamento pautado na palavra de Deus, consegue viver isso. Por isso, você que é mulher, a esposa ou o esposo, não importa quem, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E aqui, infelizmente, o ato pecaminoso dele, não tratado, não nasceu assim do nada. Assim como um rio, começa com uma gota, se torna um riacho, se torna um rio, e se você não controla, se torna uma enchente e até um tsunami para acabar com a gente. E talvez a pergunta é: quantas vezes eu e você deixamos a raiva crescer? Alimentamos ressentimento, alimentamos mágoa, deixamos tudo isso crescer no nosso coração, e quando a gente vê, nós não suportamos as pessoas mais. A gente precisa tratar isso no nosso coração, irmãos. Isso é muito sério, porque isso é alimento para Satanás produzir em nós a consequência da gente pecar e fazer coisas desastrosas. Talvez a pergunta aqui que fica para a gente é: o que está dentro de você que está sendo alimentado ao invés de ser matado? Que sentimento você tem no teu coração que você deveria cortar pela raiz, mas você está deixando e aquilo está crescendo, e você está dizendo: não tem problema, uma hora eu resolvo isso. Pode ser que seja tarde, irmão. Quinta estação e penúltima, versículo 9 e versículo 10 do mesmo texto, capítulo 4, por favor, Caio. Olha o que diz no versículo 9, versículo 10. O Senhor disse a Caim, depois de ele ter matado o seu irmão: onde está o seu irmão? E ele respondeu: eu não sei. Mentiroso. Como eu disse semana passada, o filho pode ser e deve melhor que o pai, porque até onde o pai chegou, o filho tem que chegar. Então o filho vai ser sempre melhor que o pai, deveras. Contudo, o filho também vai ser sempre pior que o pai, se ele for um trem ruim. Isso aconteceu com Caim, isso aconteceu com Davi e Absalão, isso aconteceu com vários dos nossos filhos e mais filhos, descendentes na nossa história.
E quando a gente olha para Caim aqui, ele acrescenta, lá atrás, Gênesis capítulo 3, versículo 11, quando Deus fala com Caim, com Adão, Adão fala, foi a mulher que o Senhor me deu, mas não mente, porque foi a mulher, não foi? Só Adão pode dizer isso, foi a mulher que você me deu, nós homens aqui, foi a mulher que nós escolheu. E Eva também pode dizer isso, foi o homem que você me deu, porque eu nasci, já tinha esse, era meu, ele meu, e já era. Você escolheu, mulher, o marido que você tem. Tenta falar, Deus me deu, Deus deu não, Deus deu permissão para você escolher, e você escolheu isso aí, é isso aí que você tem. Então, cada um, né? Viva aí o que você está, você que escolheu. A não ser que apontaram uma arma para sua cabeça, o resto foi assim. E ele não mentiu. Só que a hora que vem Caim, que parece-me pelo pecado, começar a ser pior que o seu pai, ele ainda fala desse jeito, para Deus, irmão. Não sei. Você acabou de matar seu irmão, miserável. Eu não sei onde está Caim. E aí ele ainda joga a responsabilidade para Deus, dizendo, por acaso sou eu guardião, tutor do meu irmão? Ou seja, ele inverte, assim como Satanás, ele distorce a verdade. Porque ele é sim tutor do seu irmão. Porque ele é primogênito, e o primogênito tem essa natureza de cuidar dos seus, tanto que quando os seus irmãos saem, você que é pai, quando os seus filhos vão para algum lugar, os dois juntos, o que você fala para o mais velho? Você cuida do seu irmão mais novo, hein? Ele é mais novinho, então você cuida dele. Tutor, era isso. E as duas coisas ele negava aqui, de forma muito clara, e talvez aqui a gente percebe, que quando Deus pergunta para ele onde está seu irmão, Deus não quer saber o que houve, porque Deus já sabia. Mas Deus pergunta para gerar uma oportunidade para Caim de confessar e de se arrepender. Mas ele não assume a sua responsabilidade como um bom traço pecaminoso tem. E o que ele faz? Como um bom narcisista assim também faz, ele não assume o erro, ele terceiriza a responsabilidade, ele mente, ele tem cinismo nas suas palavras, e ele não consegue dialogar com seriedade, fugindo da responsabilidade. Provérbios capítulo 28, versículo 13, tem um texto que eu quero que você guarde, olha o que diz esse texto. Provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas quem as confessa e as abandona, alcança misericórdia. Por isso que é muito difícil para nós, com o pecado, e sempre cheio de pecado, com traços narcisistas, nós somos desse jeito, nós não queremos assumir, nós não queremos reconhecer. Por acaso você conhece alguém que nunca erra? Você conhece alguém que sempre tem uma justificativa, sempre tem uma explicação? Você conhece alguém que sempre tem uma desculpa para tudo, mas nunca é capaz de dizer, olhar nos seus olhos e olhar e falar, eu errei, a culpa é minha. Por isso, queridos, na prática, infelizmente a gente erra e a gente fere o outro, dizendo que a culpa, eu só fiz isso porque você fez isso. É igual Caim. Caim provavelmente tenha dito na sua discussão e conversa com Abel, só estou te matando porque Deus aceitou a tua oferta. Se não tivesse tido esse problema, não tinha te matado. Então a culpa do meu erro não é minha, é sua. E a gente faz isso de forma muito comum. A gente nunca olha para nós mesmos. Inclusive, às vezes, nós colocamos a culpa, inclusive, em Satanás, dizendo que a culpa é dele. Ele deve olhar para nós e falar, não, isso aí foi você sozinho. Eu não fiz nada. Do jeito que você está, irmão, eu nem preciso agir, você sozinho faz arte. Mentira, normalmente, é o escudo de quem não quer crescer e está acostumado com o mal. Por isso a pergunta aqui, dessa quinta estação seria, o que você precisa assumir hoje diante de Deus, que talvez você está escondendo e não está confessando, e isso está corroendo os teus ossos. E por último, a sexta e última estação de Caim, que a gente encontra no texto, versículo 11 em diante. Caio, por favor. A sexta estação é a consequência geracional. E aqui eu quero que você tome muita atenção sobre essa parte da nossa mensagem. Versículo 11, o texto diz que agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Você ouviu semana passada falando sobre isso. É a primeira vez que há maldição sobre um indivíduo. E não é uma maldição da qual Deus fez, mas é uma maldição como resultado daquilo que ele decidiu.
Por isso que quando alguém chegar para você e disser assim: ah, miserável, eu te amaldiçoo. Se eu fosse você, eu nem ligava para isso. Porque as pessoas não têm muito poder para isso não. Mas quando você fizer alguma coisa em relação à divindade, ao nosso próprio Deus, e fizer desse jeito assim, cuidado. Inclusive Jeremias vai dizer para nós: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Dizendo para nós que não é sobre ele querer amaldiçoar, mas é sobre o resultado do que eu faço como consequência. Deus já disse isso em Paulo: de Deus não se zomba, aquilo que você planta, você colhe. Por isso que ele começou vivendo isso. E olha o que aconteceu: quando você cultivar o solo, ele não dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Um plus aqui que não dei, pode deixar o texto lá, Caio, um plus que não dei de manhã. Ele matou o irmão dele onde, irmão? Na terra. Qual o resultado que vai ser problemático e amaldiçoado na vida dele? A terra. E o que ele fazia como não, diferente de Abel, que era um pastor de ovelhas, ele era um homem, um agricultor que se utilizava da terra. Isso quer dizer muito claro para a gente, que aquilo que eu faço, a área que eu acuso, a área que eu produzo a minha ação contra Deus, aquela área que vai ter resultados desastrosos. E o texto continua dizendo, versículo 13, por favor, Caio. Então Caim disse ao Senhor, agora ele acordou. Meu castigo é tão grande que eu não poderei suportá-lo, ou seja, agora ele é a vítima. E é normal, o vitimismo, traços narcisistas são assim, não é? Vitimismo, não, fui eu, como assim? Mas de jeito nenhum e tal. Ele começa a ter esses tipos de postura e agora ele acorda para falar com Deus. Aí Deus, mais uma vez, diz para ele: eis que hoje me expulsas da face da terra. Caim falando para Deus: de tua presença terei que me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Quem me encontrar vai me matar. Aí Deus intervém de novo. E eu não sei se isso é bom ou isso é ruim, a gente fala disso sobre outro dia. Não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém visse e o encontrar, não matasse. Aqui a gente percebe, queridos, que Caim não se arrepende em momento nenhum nessa conversa com Deus. Versículo 16, Caio, o que acontece? Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao leste do Éden. O que acontece é que Caim, por toda a sua conversa com Deus, ele não se arrepende, ele não lamenta a morte do seu irmão, ele lamenta o castigo que vai vir sobre ele, mas ele não lamenta os atos que ele teve. A gente às vezes é parecido com Caim. O Salmo de número 90, versículos 7 e 8, por favor, Caio. Salmo 90, versículo 7 e 8 diz assim, eu quero que você guarde esse texto. Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos conturbados, versículo 8. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados que estavam ocultos. O que acontece é que Caim saiu da presença de Deus pelo resultado da consequência dele ter decidido colocar Deus de lado. E sabe qual foi o resultado disso, irmãos? 4 gerações viveram a podridão do pecado na vida deles. Quero partir para o encerramento, olhando para o texto do versículo 17, por favor, Caio, olha o que diz o versículo 17, capítulo 4 ainda. Versículo 17, capítulo 4 de Gênesis, versículo 17, Caio. Você quer me pegar, né, tio? Estou ligeiro que você. Caim teve relações com a sua mulher, lembra que a gente falou? Provavelmente a sua irmã. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque nome do seu filho. E é muito normal isso acontecer, porque a gente é assim como Caim, foge da presença de Deus e cria um mundo para nós. Um mundo onde a gente não precisa de Deus, não precisa de igreja, não precisa de Bíblia, não precisa de nada, é um mundo só nosso. Mas o texto continua dizendo, por favor, versículo seguinte, Caio. Enoque nasceu Irade, Irade nasceu Meujael, Meujael gerou Metusalém, e Metusael gerou Lameque. E como eu disse anteriormente, que os filhos, se você não quebrar isso, se os traumas, os comportamentos, as atitudes que os pais têm, que nós temos, se nós não entendemos pela graça de Deus, que a gente precisa mudar, precisa tratar isso, Jesus precisa transformar nossa história, nascer de novo, os nossos filhos receberão os mesmos problemas. A gente chama isso de projeção geracional. Repetição
comportamental. Aí Lameque, miserável, 4 gerações passaram, ainda via ele, ainda assistia, estava próximo do seu tataravô ou tetraravô. Olha o que diz o versículo 23, por favor, Caio. Lameque disse à sua esposa, volta ao versículo 19, Caio, por favor. Lameque tomou para si 2 esposas, não podia, irmão, mas se dá para ser pior, com o pecado dá para sempre piorar. Ele pega essas 2 esposas, chamada Ada e o nome da outra Zilá. Vamos lá para o 23 agora, Caio. E ele diz para suas esposas, Asa e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês mulheres de Lameque, escutem o que posso dizer. E olha o que ele fez. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se o seu pai tinha ferido um, que era irmão, Lameque feriu 2. E olha o que diz o texto seguinte, ele mesmo dizendo, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7, porque ele fez pior que o tataravô, sua geração. Talvez aqui que fique para a gente pensar, é que começou com Caim, tornou-se comportamento repetitivo, e alcançou pelo menos 4 gerações. Versículo 25, por favor, Caio. Olha o versículo 25, queridos. Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e pôs o nome dele de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Versículo seguinte, por favor. Sete, nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos, e foi nesse tempo que se começou, ou noutra tradução, que voltaram a invocar o nome do Senhor. O que a gente aprende nesse contexto, queridos, é que os nossos ascendentes vão ter problemas por causa do nosso jeito de hoje. É que aquilo que você faz hoje, aquilo que você trata hoje, ou aquilo que você não trata, ou aquilo que você deixa aflorar, como aconteceu com Caim, elas vão ter consequências geracionais. E aqui a gente percebe que o narcisista cria a sua própria cidade, como aconteceu com Enoque, fica sozinho, fica vazio, e o comportamento dele nunca é transformado. Mas o problema é que ele passa isso adiante. Como por exemplo, o pai bebe, os filhos vão beber. Os pais mentem, os filhos vão mentir. Porque isso é a atitude comportamental que a gente vai transferindo para eles. Portanto, para a gente encerrar, eu quero convidar o pessoal do louvor para vir, para a gente cantar uma última canção. Quem é Caim? Quem é você? Caim é aquele que vive de rituais, mas não tem capacidade de ter relacionamento com Deus, que vai nos cultos, mas o culto não sai com ele no dia a dia. Caim é aquele que fala em nome de Deus, mas só na igreja, mas em casa ele não ora, não lê a Bíblia, ou seja, Deus está presente apenas na religiosidade. Caim é aquele que não tem temor, não tem fervor, mas tem dedicação, mas é para receber algo em troca. Caim é aquele que não tem autocrítica, não consegue se autoavaliar a despeito daquilo que ele está vivendo e não consegue perceber os seus erros. Caim é aquele que é desequilibrado emocionalmente. Caim é aquele que não é autocentrado e que, como resultado de tudo isso, independe de Deus. Portanto, quem somos nós? Somos mais parecidos com Caim ou com Abel? E para a gente concluir, Deus aparece em cena mais uma vez. E Deus sempre cuidando da gente para a gente não cair em cilada do pecado. Lamentações, capítulo de número 3, último texto para a gente ler, Caio, por favor, versículo 22. O texto diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que acontece com elas? Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que esse texto de Jeremias diz para nós é que a graça sempre se manifestou e sempre se manifestará. As misericórdias do Senhor, todas as manhãs elas surgem para dizer para você: viva mais um dia. Eu estou aqui, aproveita, fica comigo, me tenha como estrutura principal na sua vida. Ou seja, culto após culto, conversa após conversa, leitura bíblica após leitura bíblica, os sinais estão aí, Deus tentando ajudar, Deus tentando nos orientar.
para a gente não ser consumido. Mas a grande questão é o que você vai fazer com essa informação. Caim oferece adoração rasa. Você pode, como Abel, oferecer uma adoração com inteireza de coração. Caim rejeita o conselho de Deus. Eu e você podemos ouvir. E isso pode mudar o rumo da nossa história. Caim alimenta a inveja, a vingança, o ódio, por não gostar que o outro cresça. Mas nós podemos nos alegrar com a bênção alheia e dizer: meu irmão está crescendo. Caim cedeu à raiva, alimentou o pecado e deixou tudo isso brotar no seu coração. E a gente pode não pecar, decidir obedecer a Deus e ficar mais próximo dele. Caim fugiu porque era o que restava. Mas a gente pode confessar e dizer: Senhor, me perdoa, não retire de mim a tua presença. Caim não quer Deus, e a gente precisa escolher se nós queremos Deus como prioridade. Por isso, para a gente ouvir, refletir e agir, e a gente encerra a nossa mensagem. Hoje Deus te convida a escolher quem você quer ser, Caim ou Abel. Que tipo de ser humano nós vamos nos portar? Deixar o pecado aflorar, ou deixar a graça de Deus nos inundar? Só Jesus transforma a vida das pessoas, irmão. Só Jesus transforma a nossa vida. Eu não acredito que outra coisa possa mudar ninguém. Só Jesus muda e faz a gente ser nova criatura. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, e só Ele produz a vida. Portanto, uma fé genuína se revela quando Deus é prioridade na nossa vida. E eu espero que a sua atitude diária revele que Deus é prioridade para você, assim como era para Abel. Vamos ficar em pé. Quero te convidar para a gente cantar essa canção, fazer dela a nossa oração. E ela vai dizer para nós, nessa expectativa da canção, de que eu preciso me apresentar a Deus, ofertar a Ele como Abel e não como Caim. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua presença, pelo Teu carinho sobre nossas vidas. Obrigado porque pela Tua palavra o Senhor nos ensina, o Senhor fala, o Senhor nos orienta, o Senhor nos direciona, o Senhor nos avisa, o Senhor nos alerta. Que possamos estar com os ouvidos atentos a tudo aquilo que o Senhor nos diz nessa noite. E que o Teu Espírito Santo, que tem essa ação sobre nós, tenha liberdade de falar, de incomodar, de produzir nos nossos ouvidos palavras dos céus, para que nós possamos Te obedecer ao ouvir a Tua voz. Mas Pai, Te agradecemos por essa noite abençoada e abençoadora.